Olá! O Março Lilás marca um período de atenção especial à saúde da mulher. Ele é dedicado à conscientização e à prevenção ao câncer do colo do útero. Esse é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Porém, quando diagnosticado precocemente, a doença tem 95% de chances de cura. E para falar sobre a importância da prevenção, eu converso agora com a Cláudia Martins Carneiro, que é professora titular de Citologia Clínica no Departamento de Análises Clínicas da Escola de Farmácia da UFOP. Professora, muito obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio UFOP. Eu que agradeço, Adriana, o convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre aquilo que a gente trabalha no nosso dia a dia. Professora, para iniciarmos nossa conversa, o que é e o que causa o câncer do colo do útero? Então, o câncer do colo do útero é, na verdade, um grande problema de saúde pública que afeta muitas mulheres mundo afora. Não é um privilégio do Brasil, é algo que é mundial. E a gente sabe que é preciso falar sobre ele para que a gente possa conscientizar as pessoas que têm útero da importância do rastreio, da prevenção dessa lesão. Professora, poderia falar sobre a relação entre o HPV e o câncer do colo do útero? O HPV, Adriana, ele é de longe o grande vilão dessa história. Ele é o responsável praticamente por 100% dos casos de câncer do colo do útero. Ele é capaz de infectar algumas células que a gente tem nos epitélios que revestem o colo do útero e transformar essas células. E esse processo de transformação, ele acaba culminando com o desenvolvimento do câncer em algumas situações. E todo tipo de HPV causa o câncer do colo do útero? Não, nós temos mais de 200 tipos de HPVs descritos na literatura. Eles são divididos entre HPVs de baixo e de alto risco oncogênico. Aqueles de baixo risco oncogênico dificilmente levarão ao desenvolvimento de um câncer do colo do útero. Porém, aqueles de alto risco oncogênico, esses sim, são capazes de transformar as células e com o tempo e com a ação de fatores carcinogênicos que intensificam a ação desse vírus, a gente pode ter efetivamente a instalação da lesão. Professora, e ao que as mulheres devem ficar atentas, né? Quais são os principais sintomas do câncer do colo do útero? Então, infelizmente, como muitas doenças, ele é silencioso na maior parte do tempo. A gente não consegue inicialmente descobrir simplesmente por algo que a gente esteja sentindo, né? Então, é importante que as mulheres, elas se previnam fazendo principalmente um exame que é extremamente simples, que é o exame de Papa Nicolau. Porém, quando a gente tem essa doença já em estado avançado, quando a gente já não tem muito mais o que fazer para poder evitar que o câncer se instale, quando ele já está instalado, a gente costuma ter sangramento. Então, por exemplo, se a gente imaginar uma mulher que já está na menopausa, que cessou a menstruação, se essa mulher, porventura, vier a ter um sangramento vaginal, esse é um motivo de alerta para procura imediatamente de ajuda, porque muito provavelmente podemos ter ali o desenvolvimento de uma lesão. Pode ser que tenha uma lesão acontecendo e que essa lesão esteja fazendo com que esse sangramento apareça. Professora, e com qual frequência as mulheres devem fazer esse exame preventivo? Então, o exame de Papa Nicolau ou o exame preventivo é um exame que a gente deve fazer regularmente, uma vez por ano. Após 2 resultados negativos, essa periodicidade ela passa a ser um pouco maior. Isso não quer dizer que se alguém estiver apresentando algum sintoma, alguma alteração, que não deva imediatamente procurar pelo seu médico, procurar pela sua unidade básica de saúde. E tem uma idade mínima ali para começar o exame preventivo? Não, na verdade o que a gente precisa considerar é que após o início de atividade sexual é fundamental que nós estejamos nos protegendo. Por que é fundamental após o início de atividade sexual? Porque o HPV é um vírus transmitido principalmente por via sexual. Então, a partir do momento que as meninas iniciam atividade sexual, é fundamental que esse rastreio esteja sendo feito. Por outro lado, isso não quer dizer que quem não tem atividade sexual não precise procurar regularmente por auxílio. É preciso sim que a gente esteja acompanhando, que a gente esteja consciente de que é necessário, avaliar como o colo do útero dessas pessoas está se apresentando.
E, professora, existem formas de prevenir o câncer do colo do útero? Então, a vacina contra o vírus HPV é uma forma extremamente importante de prevenção, porque se a gente disse que o vírus é o responsável por praticamente 100% das lesões, é preciso que a gente tenha formas de evitar a infecção por esse vírus, né? Então, a vacina que está estabelecida no Brasil desde 2014 é uma forma de prevenção. O uso de camisinha é uma forma de prevenção, por quê? Porque você pode reduzir as chances de infecção pelo vírus HPV e a gente se conhecer, conhecer o próprio corpo, permitir que esse corpo, que esse colo do útero seja avaliado periodicamente. E por que periodicamente, Adriana? Porque essa lesão, a partir do momento que a mulher se infecta pelo vírus HPV, que o colo do útero é infectado, nós temos aí um tempo de história natural de desenvolvimento da lesão que é muito amplo. Então, se a gente periodicamente avalia o colo, a gente tem vários momentos ao longo da nossa vida onde é possível identificar o que a gente chama de lesão precursora. Quando o vírus infecta, ele pode desenvolver inicialmente uma lesão precursora do câncer. E ao longo do tempo, essa lesão precursora pode ou não evoluir para o câncer. Então, quando a gente coleta as células do colo do útero, quando a gente avalia essas células, significa que a gente está pegando um determinado momento de algo que pode mais à frente se transformar num câncer. Professora, como que é o tratamento da doença? Então, o tratamento vai depender muito do grau que aquela paciente tem o seu colo comprometido. Nós sabemos que para o câncer a gente tem radioterapia, quimioterapia, mas especificamente no caso do colo do útero, a gente pode fazer a retirada do colo, a retirada do útero como um todo, incluindo anexos ou não. Então, existe uma palavra que é a esterectomia, né? A esterectomia traduz para a gente a retirada do útero e pode ser um procedimento que, caso as células ainda não tenham se instalado em outro órgão, num processo que a gente denomina como metástase, a gente consegue, retirando o colo ou retirando o útero da paciente, que isso funcione como o próprio tratamento também. Professora, a Escola de Farmácia aqui da UFOP é responsável pelos exames preventivos de Ouro Preto e de Mariana, não é isso? Sim, desde 2012 nós somos responsáveis pelo rastreio no município de Ouro Preto e desde 2019 pelo rastreio no município de Mariana. O que significa isso? Que o setor de citologia clínica localizado no LAPAC, que é o Laboratório de Análises Clínicas da Escola de Farmácia, ainda localizado no Centro Histórico, ele recebe o material das prefeituras de Ouro Preto e Mariana, material este que é coletado nas unidades básicas de saúde por enfermeiros e médicos da atenção primária que atuam nessa prevenção primária do desenvolvimento das lesões no colo do útero. Esse material ele é avaliado, todo o nosso trabalho ele está vinculado a diversos projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão e na Pró-Reitoria de Pesquisa da UFOP, na PROEX e na PROP, porque a gente também tem atividades que são desenvolvidas diretamente com a comunidade. O que eu estou chamando de comunidade? Tanto as mulheres, as pessoas que têm útero da comunidade de Ouro Preto e Mariana, quanto com os enfermeiros, os médicos, as pessoas que estão envolvidas em cuidar dessa comunidade. E para finalizar, professora, qual a importância de ter uma campanha no calendário nacional voltada especialmente para o câncer do colo do útero, como o Março Lilás? O Março Lilás, ele vem ao longo dos anos tomando uma importância maior. A gente sabe que no Outubro Rosa, que é um mês dedicado principalmente à prevenção do câncer de mama, a gente tem um aumento quantitativo das coletas dos exames de Papa Nicolau também. Então, tradicionalmente, nós que atuamos dentro do laboratório de citologia, recebendo os esfregaços coletados, em outubro a gente sente o efeito do Outubro Rosa. E o Março Lilás, ele vem chegando, né? Então, a gente está num momento em que ter um mês dedicado ao rastreio do câncer do colo do útero, ele vem se tornando cada vez mais importante. Nós ainda não percebemos na nossa rotina, no nosso dia a dia,
como em outubro é percebido um aumento nas coletas, mas eu acredito que isso vai acontecer ao longo do tempo. E sempre ter um momento em que as campanhas, em que se fala muito sobre o assunto é importante, porque a gente desperta nas pessoas que têm útero a importância delas se cuidarem, né? Então eu considero que é importante esse convite de vocês para a gente poder estar falando sobre isso, é importante reacender e despertar nas pessoas a necessidade de estarem se monitorando é muito importante. Então, ao longo do tempo, acho que a gente tem algo a ganhar com isso, sim. E vai ter evento esse mês também para falar sobre esse assunto, né? Agora, no final do mês, a gente tem a terceira atualização em citologia ginecológica. É um evento que é organizado pelo programa âmbar, pela Liga Acadêmica de Citologia Clínica da UFOP, em que a gente vai estar recebendo diversos palestrantes. Nós teremos representantes do INCA, representantes de várias universidades no Brasil, que trabalham com rastreio com a prevenção do câncer do colo do útero, e a gente vai estar recebendo nesse evento tanto acadêmicos quanto profissionais que atuam na citologia, quanto também os enfermeiros e médicos da atenção primária dos municípios de Ouro Preto e Mariana, vinculados a esses projetos extensionistas de rastreio e monitoramento do exame de Papa Nicolau no município. E esse evento ele é uma prévia, né? Ele acontece na semana que precede o aniversário da Escola de Farmácia. Então é uma forma da gente estar também celebrando o aniversário da Escola de Farmácia de 184 anos, no mês do Março Lilás, atuando junto à comunidade no rastreio do câncer do colo do útero. Aí, professora, muito obrigada por aceitar o convite da TV e da Rádio FOP. Adriana, a gente é que agradece a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho, nos colocamos à disposição lá na Escola de Farmácia para a hora que precisar, só chamar, tá bom? Obrigada. E o SUS oferece exames preventivos, testes rápidos e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis. Em Ouro Preto e em Mariana, você tem acesso a esses serviços nas unidades básicas de saúde de referência. O município de Mariana também está realizando, neste mês, diversas ações para marcar o Março Lilás. Todos os detalhes no Instagram da Prefeitura. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.